Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast mais empreendedor da internet. Eu aqui, Alexandre Dussiak, a minha cara companheira. Cleonice Lima, convido vocês a um episódio especial. Especial porque eu tava sozinho, tá? Eu não tive a parceria da minha parceira nesse dia, né? Porque ela não pôde estar com a gente. Mas esse podcast é muito especial porque a gente recebeu, Cléo, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, diretamente de Brasília, importado para Campo Largo naquele dia. Uau! Né? Ministro Breno Medeiros, ele esteve com a gente aqui, a gente falou ali sobre o novo regramento do trabalho, a gente falou ali também sobre como vai ser daqui para frente, como os trabalhadores têm vindo, ele fala da sociedade 5.0, aliás, ele tem um livro sobre isso, ele fala desse livro lá também, né? Então é um assunto muito interessante para a gente trazer, e a gente foi gravado em outro estúdio justamente por isso, né? Foi um programa específico que a gente fez lá, mas a gente está trazendo para você que acompanha o Pode Empreender justamente porque o assunto é muito bom. Tá? O assunto é muito bom. Então, com certeza, você vai aproveitar muito bem esses comentários, né, que ele trouxe pra gente. E lá eu estava acompanhado do nosso presidente da Associação Comercial, o Pedro Parolin Teixeira, que também é advogado, Cléo. Né? Isso aí. Então, você me abandonou naquele dia, mas eu estava muito bem acompanhado. Não, tá justificado e eu convido vocês para assistir esse episódio. Vem com a gente. Exatamente. Então faz o seguinte, já curte aí, compartilha, segue a gente lá nas redes sociais, inscreve-se no canal da Cicla, porque a gente tem muita coisa bacana vindo por aí. Certo, Cléo? Então, já que você não estava lá, você pode chamar a vinheta daqui? E hoje, a gente já começa em alto estilo, meu caro, porque se não for assim, a gente nem sai de casa, né? A gente começa em alto estilo, eu tenho um co-hoster maravilhoso aqui, que é o Dr. Pedro Parolin Teixeira, Dr. Pedro Parolin, que é o presidente da Cicla, da Associação Comercial aqui de Campo Largo, e hoje meu co-hoster, vai participar junto comigo aqui, porque a pessoa que nós temos aqui hoje, Pedro, é uma pessoa ilustríssima. Nós importamos diretamente de Brasília, diretamente do Tribunal Superior do Trabalho, né? E não é qualquer um não, meu cara. Aqui é ministro o negócio, né? Então nós estamos aqui com o nosso querido ministro Breno Medeiros, que está com a gente hoje aqui, ministro do TST. Ministro, muito bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês e conversando com os empresários, empreendedores aqui dessa maravilhosa cidade de Campo Largo. E quanta coisa importante para a gente falar hoje. A gente vai falar aqui de relações trabalhistas, vamos falar de sociedade 5.0, né? Sociedade 5.0, você sabe o que é isso, meu caro internauta? Se você não sabe, você está no lugar certo. Vamos descobrir agora. Porque o homem tem muita coisa para falar. Aliás, lançando um livro aqui, hein, Pedro? Lançando um livro aqui. Então é o seguinte, vamos que vamos. Quando a gente fala, não, temos a presença de um ministro, aí a gente fica pensando, primeiramente, o que leva o ministro a ser ministro. A gente sabe, hoje, até pela mídia um pouco mais, a gente consegue ter mais noção de como é que alguém chega ao ministério, né, a um tribunal superior e tal. Mas como funcionou para ti? Como é que foi a tua chegada? Conta um pouquinho da tua história para a gente também, para a gente conhecer um pouco melhor o ministro, né, que já foi jovem, já foi criança, tem uma história. Fala um pouquinho para a gente dessa história. Então, muito, muito bom aqui, né? A gente está aqui conversando um pouquinho de uma forma informal, né? E bom, eu sou curitibano, nasci aqui, meus pais são de Santa Catarina e eles se conheceram aqui. Eu sou o quarto de 5 filhos, então eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha do que eu, que ela também foi juíza. E ela é apaixonada pelo direito, fez direito, e eu tinha aquela minha dúvida entre direito e engenharia, e na faculdade eu fiz até 1 ano dos dois, né? Ciência da computação na PUC, aqui, e direito na Federal. Aí eu optei por direito, fui fazer estágio, e nos últimos 2 anos da faculdade eu resolvi fazer concurso. Então, eu fui estudar para concurso, foquei mais para essa área, né? Tive uma boa faculdade, a Federal do Paraná, e aí eu acabei me dedicando, fiz no primeiro ano, fiz alguns concursos, fiz para delegado, passei, mas
Não fiz a escola de polícia porque eu tinha passado para o Ministério Público, para promotor de justiça, aqui no estado do Paraná. E daí vinha fazendo também o concurso para juiz do trabalho. O juiz do trabalho é um pouco diferente, porque, para quem não conhece, na realidade, a justiça estadual, né, claro, como já diz o nome, ela está vinculada aqui ao estado do Paraná, né, e a justiça do trabalho é uma justiça federal. E ela é uma justiça federal, uma coisa que as pessoas não têm essa noção. Ela é uma justiça federal porque a gente não pode ter uma particularidade, uma peculiaridade. Não que não exista em cada estado, Rio Grande do Sul, para o Amazonas, certo? Eu vejo muito, viajo muito, faço muitas palestras, mas não que não tenha essa dificuldade, essa particularidade. Mas a legislação do direito do trabalho é uma legislação para todo mundo. Então, o trabalhador ele deve ser igual no país inteiro. E por isso que é uma justiça federal. Então, é algo que busca uma uniformização. E isso é algo, para mim, que eu sempre achei interessante. Fui para Goiás, Goiânia, meus pais já tinham morado lá em Anápolis um tempo antes, e eu acabei fazendo o concurso, era o primeiro concurso, porque o Tribunal de Goiás tinha sido instaurado em 1990, final de 1990, tinha sido instaurado, ele era vinculado a Brasília antes, então ao Distrito Federal. E aí ele foi desmembrado, passou a ser o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que é Goiânia, Goiás. E aí eu fiz o concurso. Para lá foi o primeiro concurso, né? Numa época, em 1991, eu tomei posse, eu já tinha tomado posse como promotor de justiça, fiquei 5 meses aqui, fiquei em Alto Piquiri, cidade no interior aqui do Paraná, depois eu substituí em Curitiba, substituí na 9ª Vara Criminal, substituí na Auditoria da Justiça Militar e tomei posse em março de 92 como juiz do trabalho. Ministro, espera lá. 92? 92. Como é que, desculpa, mas o senhor não parece ter essa idade aí, não. Nós estamos falando de 30 anos? Na época não havia essa limitação de idade. Eu tomei posse com 22 anos como magistrado. Aí mudou bastante. Porque geralmente a gente vê o pessoal da magistratura um pouquinho mais lá para cima, né? É verdade. Não, tadinho. E aí, então, tem tempo, né? E aí eu não imaginava, ministro, acho que ninguém que entra dentro de uma carreira, imagina chegar ministro. Nós temos hoje 27 ministros no TST. Nós temos 600 desembargadores no país e nós temos 3.700 por aí juízes de primeiro grau. Então, e no meu concurso foram 2.500 candidatos, nós passamos em 11. 11? 11. Para 2.500 candidatos. Então, você vê que é um funil muito grande aí nisso. E são coisas que vão levando a vida para você chegar ao ponto que você acaba chegando. São várias as situações, né? Mas é isso que mais ou menos essa minha trajetória. Foi interessante, o senhor comentou uma coisa aqui, e aí eu estou hoje aqui com o meu amigo Pedro Parolin Teixeira. Ele é doutor Pedro, tá? Ele é advogado também, está com a gente aqui. É o meu co-hoster de hoje. Né? E, além disso, ele também, nesse período aqui de 2023 e 2024, ele é o presidente da Associação Comercial aqui de Campo Largo, né, da Cicla. E a gente, enquanto ele falava, Pedro, eu fiquei pensando aqui uma coisa. Realmente, a questão de legislação do trabalho, ela é realmente nacional, ela tem que ser. Mas parece que não, observando o trabalho em regiões do país, parece que nem né? Parece que é diferente, parece que a forma como as coisas acontecem em certos lugares parecem diferentes. Dá essa sensação mesmo, não dá, ministro? A forma como, em certas regiões, eu diria, por exemplo, do Sul é de um jeito, no Nordeste, Norte, não tem um pouco isso? Nós temos algumas características, né, do Estado brasileiro. Nós temos aqui o Rio de Janeiro. Qual que é a vocação hoje lá, a indústria que tem lá? É a indústria petrolífera. Né? São as grandes bacias de Campos, as bacias, o que traz os royalties, o que faz o Estado ir para frente. E também tem
o Porto do Rio de Janeiro, né? Eu até dou aula de direito portuário, mas o direito portuário nós não vamos ter em Goiás, né? Sem dúvida alguma, nós vamos ter o que em Goiás? Nós vamos ter a agricultura, a pecuária, principalmente a pecuária, a agroindústria. Então, nós temos, claro, características, né, que são próprias, né? No Nordeste, nós vamos ter algumas situações que a gente vê de lavras, né, de minas, então, que são um tipo de trabalho completamente diferente. Existem realmente algumas características. Você vai para Manaus, eu vou sempre para Manaus, eu tenho vários amigos lá e sempre me convidam para dar uma palestra. É um outro mundo, né? Para você chegar, para você fazer uma reclamação. Você vê agora, estava falando de Tabatinga, né? Que teve aquele crime. Vê, a Tabatinga, para você chegar lá de barco, acho que dá 1,5 semanas de Manaus, né? Que é na fronteira já. Então, são coisas que são complexas, diferentes, né? E cada a gente tem que enxergar a sua peculiaridade, mas a tendência é o que está na Constituição Federal, né? No início já da Constituição Federal, ela estabelece que deve-se buscar minorar, ou certo seria acabar com as diferenças regionais, porque o país é um só. Então, essa ideia de você dizer assim, não, peraí, mas eu estou lá em Belém, a minha relação é diferente que eu tenho com o empregado. Não deve ser da relação que você tem no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, né? Mesmo porque são direitos mínimos. Outros direitos podem ser acrescentados além da lei. E tanto que nós temos convenções, acordos coletivos, são instrumentos que são para estabelecer naquele segmento ou naquela localidade como que seria a melhor relação entre o empregado e o empregador. Mas tem um mínimo que está na Constituição e está na lei. Mas isso está mudando, não está, ministro? Até as relações de trabalho estão mudando. A gente vai falar um pouquinho disso também, não vai? Eu estava pensando aqui, 3 décadas de magistratura é bastante coisa, né? Pegou o começo da Constituição, 1988, toda essa transformação do país, pegou o Código Civil novo, pegou várias reformas do direito do trabalho. Até isso que eu queria entender mais um pouquinho, ministro. O senhor viu transformar tanto o nosso judiciário quanto a sociedade em si. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa percepção, né, dessas 3 décadas, 30 anos aí de trabalho pelo país, né? Uma pandemia que mudou muita coisa também. Pois é. O que mudou nesse tempo, né? O que evoluiu? A gente fala de coisas pessoais, né? Eu fui em março de 92, né, para Goiânia. Cheguei em Goiânia, não conhecia ninguém. Tinha, claro, tomei posse como magistrado. E era interessante que, naquele momento, você tomava posse. Eu tomei posse às 9 horas da manhã, à 1h30 da tarde. Você estava na sala de audiência fazendo audiência. Olha. Então, era um negócio assim, não existia uma preparação. Hoje a gente tem Escola Nacional da Magistratura, hoje tem uma obrigação de conhecimento, de transmitir, deixar com que o juiz conheça um pouco mais para que ele possa exercer sua profissão. Naquela época, era uma época totalmente diferente, né? Era uma época em que o telefone era o telefone ainda no fixo. É o que discava, né? O que discava. E eu fui para lá, meus pais moravam aqui, minha família toda daqui, e eu ligava uma vez por semana de orelhão, porque em março eu só consegui comprar um telefone em agosto. Naquela época que o telefone custava horrores, né? Horrores, e você não achava o telefone no mercado. Veja a diferença. Mas pensa pelo lado bom, naquela época o senhor não levava o trabalho para casa. Levava. Levava? Esse é uma coisa bem interessante, porque o que você fazia? Você estava o tempo todo com processo, né? Então, e os processos eram físicos. Sim. Então, era papel mesmo. E aí você carregava aquele tanto de papel para casa, pegava, fazia sentença muitas vezes à noite. Datilografado ou já era no computador essa? No meu já era. Eu tinha acabado de comprar um computador. Olha aí. Né? Inclusive, dentro do TRT, eu fui o primeiro. Eu comprei um computador meu e coloquei na sala de audiência
ainda com aquela impressora matricial, assim, uns 2 anos depois que eu estava na magistratura, mas no início era datilografado. Eu editava aqui, o secretário de audiência era uma folha com 4 carbonos, né, porque dava para as partes, mais uma que ia para o processo, e era tudo carbonado. Então, não tinha como você apagar. Você tocava aqui assim, eu digo, é aquele outro. Então, é um tal de digo aqui, digo aquele. É porque você não tinha como você apagar. Cheio de digo assim ou não? Você não escreveu muito digo também, não, para atrapalhar os... Já era no computador. Era processo físico, mas era no computador. A gente imprimia, eu levava lá no fórum como estagiário. Você era estagiário. Olha aí, tá vendo? Começou cedo já. Aliás, meninos, deixa eu te falar uma coisa. A gente está hoje também com um cafezinho especial que a gente recebeu aqui do Francisco associado à Cicla, Go Coffee. Então, hoje a gente tem um cafezinho especial, meninos. Pode tomar um cafezinho com a gente. E a gente agradece aí, viu, Francisco? Obrigado por ter trazido para a gente esse cafezinho especial, delicioso. E, aliás, eu estou, inclusive, conferindo a tampinha, porque eu sou desastrado. A chance de eu derramar em mim é imensa. Então, que fique aqui registrado nos autos. E agora, ministro, uma coisa que você comentou também ali anteriormente, hoje, o formato que se pratica do trabalho, a forma como a legislação é escrita, isso já está um pouco ultrapassado, não? Na sua visão, precisaria haver mudanças nesse sentido ou ainda contempla corretamente? O que o senhor vê? Como é que o senhor enxerga isso? Nós temos muitas profissões que estão acabando, muitas profissões que estão aparecendo. Eu, no meu livro, falando aqui assim, né? Aliás, cadê o seu livro que o senhor não trouxe pra gente ainda? Ele não deveria de estar aqui. Tá vendo? A gente coloca lá depois, o editor coloca. Editor, presta atenção. Você vai ter que colocar uma foto do livro do ministro lá, hein? Olha aí. Não, meu livro eu falo sobre isso, né? Sobre essa mudança da sociedade e quais são as novas formas de trabalho. O que acontece? Nós passamos por 3 revoluções industriais, né? De 1,5 séculos para cá. A última foi a terceira, em 1960, e de 2010, que se coloca mais ou menos para cá, veio a 4ª Revolução Industrial. Também mais uma adaptação da terceira do que outra coisa, né? Ela foi uma evolução, mas assim, usando meio que a mesma base. Né? Eu acho que ela vem de uma forma mais disruptiva. Eu acho que todas as outras revoluções industriais, elas tinham... Primeiro, eram industriais, né? Eram da indústria, né? que se falava. E elas tinham ou era uma matriz energética, uma forma de trabalho. Primeiro foi a máquina a vapor, as ferrovias. A segunda já veio o combustível fóssil e a eletricidade. E quando você chega na terceira, que é do computador, mas ainda é homem-máquina. E aí nós chegamos na 4ª Revolução Industrial, né? Que é máquina-máquina. E aonde que o homem está nisso? E o desemprego nisso tudo. Exato. Então, o que acontece? Você tem dentro da CLT capítulos que são de profissões que já não tem. Operador de telex. Quem tem operador de telex. Você sabe o que é telex aí, meu caro internauta, meu caro associado à Cicla e meu caro empreendedor? Eu não sei. Eu ouvi falar eu lembro do PABX do Telex. Não é do meu tempo também. Mas, ministro, não se engane. Eu tinha o telefone de disquinho em casa. Esse eu tive. A minha filha, que tem 18 anos, virou para mim e falou assim: pai, o que é um fax? Eu falei assim: não, porque está na legislação ainda. Certo que você vai mandar por fax. Você pode mandar por fax, depois de tanto tempo você tem que juntar o original. Eu falei assim: pois é. Preciso explicar como é que é um fax. Isso daí, essa geração não tem... as mudanças são muito rápidas. Sim. Hoje nós falamos em bancários, né? Os bancários, na minha época, meu pai era do Banco do Brasil. E ele... ser um funcionário do Banco do Brasil era algo muito difícil, primeiro, o concurso, e segundo, existia um status muito grande. Sim. Sim. E hoje a profissão de bancário, eu acredito que ela está acabando. Né? Ela tem, em alguns momentos, aí, algumas pessoas... Mas hoje você pega um banco digital desse, você não sabe nem quem é, mas... A agência física em si já tem acabado. Eu mesmo não lembro a última vez que fui a um banco presencialmente. Assim. Ali a questão do máquina. Realmente, onde entra a gente? As big techs, né, estão vindo cada vez mais tecnologias, algoritmos, né?
tudo ditado por um algoritmo hoje em dia. Como é que fica a gente no meio de tudo isso? As pessoas, né? Essa nova revolução. O Harari, não sei se os senhores têm, é um pensador, hoje ele é israelita, ele é um dos pensadores hoje que mais traduzem essa ideia sobre a inteligência artificial, o que nós vamos fazer. Na realidade, ele até traz no último artigo que nós estaremos imersos em grandes jogos, né? Em um grande videogame, porque a maioria das pessoas acabará sendo inempregável. É difícil a gente falar isso, mas aquele trabalho que elas faziam antigamente, ele estava falando que levava processo físico aqui para o tribunal. Hoje ninguém mais faz isso. Lá atrás, no tribunal, no TST, você tinha uma pessoa com um carrinho que ele carregava, ia lá no gabinete, pegava todos aqueles processos, levava para a sala de sessão. Na sala de sessão, ficavam 3, 4, 5 pessoas ali. Eu quero ver o processo. Eles procuravam, levavam. A gente chamava de vista em mesa, né? Porque a gente ia ver na mesa mesmo o que é. Hoje é tudo no computador, eu clico em 2 minutos. Hoje você sai de lá, eu falo assim, aqui do Paraná, o processo acabou aqui, houve um recurso para o Tribunal Superior do Trabalho em questão de segundos, milissegundos, ele coloca, já deu entrada no Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa mudança, e esse pessoal que carregava, esse pessoal sumiu. Esse pessoal não existe mais. O ascensorista do elevador. A secretária vai acabar. Nós vamos te ligar para... Hoje, muitas das vezes, a gente entra em contato diretamente. Isso que eu ia falar. A gente entra em contato diretamente. E que não seja... Mas os bots de atendimento? Sim. Aqueles bots que atendem você diretamente, você acaba não falando com pessoas. Não fala. E você vai negociar até com a sua Alexa. Você fala assim, Alexa, fale com a Alexa... com a sua Alexa lá, e uma Alexa negocia com a outra para vender determinado insumo. Então, essas atividades que eu chamo assim, monológicas, né, repetitivas, que haviam essa necessidade do trabalho, essas vão acabar. Isso, na realidade, a inteligência artificial ela vai substituir, né? Nós estávamos falando aqui antes, o chat GPT, certo? Ele traz essa facilidade, é como se fosse um assessor. Né? Então, ele já busca a informação, ele já traz, na área do direito, ele pode trazer já fazer um texto acerca daquela matéria, e aí são questões que vão mudando ao tempo. Mas, de outro lado, nós teremos diversas outras profissões que não conseguiremos regular. Ainda não existem, inclusive. Não conseguiremos regular. Então, antes voltando àquela tua pergunta lá atrás, você falava assim, mas e a CLT? A CLT, porque as mudanças eram tão lentas que dava tempo do legislador discutir tudo aquilo com o tempo dele. 2, 3 anos depois que surgia algo, ele fazia uma lei. Eu falo assim, o Uber, que nós temos aí há 5, 6 anos, ele tem projeto de lei lá, no Congresso, se eu não me engano, aí uns 6, 7 anos já que tem esse projeto de lei, desse trabalho com aplicativos, mas é tão difícil de você conseguir um consenso nisso, certo? Que deveria de ser. Então, e ele não é uma relação, no meu entendimento, como a da CLT, então, mas é uma relação de trabalho. Isso que eu queria te perguntar, ministro, porque assim, justamente... Quando o Uber apareceu, ele foi uma salvaguarda para muita gente depois daquela crise ali de 2015, 2014. Foi uma salvaguarda. Muita gente aí que perdeu o emprego por causa daquele momento. Eles encontraram no Uber ou em outras plataformas a sua forma de sobrevivência. Mas se isso for, de alguma forma, regulado pelo Estado, a gente não corre o risco exatamente de uma empresa como essa sair do país e pessoas que hoje dependem disso, porque acabou se tornando uma profissão, né? Ela se tornou uma concorrente do táxi, que já existia há muito tempo, forçando, inclusive, o táxi a se renovar, né, e se reinventar. A gente não corre esse risco de repente, tentando regulamentar algumas coisas, a gente matar essas coisas? Eu acho que o mínimo a gente deve ter. Eu falo mínimo
porque saúde e segurança do trabalho é algo importante. Então, Sim. uma pessoa que trabalha 18, 19 horas no banco do Uber e não há nenhuma regulamentação, nenhuma condição ou nenhum limite para isso, ela cria uma situação de perigo para ela mesma e para os outros. Então, a gente tem que pensar no interesse público. Então, essas situações de interesse público devem ser, e eu penso que elas devem ser regulamentadas. Não é a regulamentação, não é esse trabalho que a gente tem da CLT, porque esse é um trabalho que eu digo, ele está acabando o trabalho da CLT, porque você coloca a sua força de trabalho através de horas em que você está à disposição do seu empregador. Hoje não, hoje você vai falar assim, eu quero que você faça determinada atividade para mim. Então, você cria projetos, demandas, né? Certo? São demandas sobre aquilo. E a pessoa tem 3, 4, 5, 6 empregadores, e e não deixa de ser um trabalhador, ele não é um empreendedor. Ele não é um empreendedor, a diferença está aí, ele continua sendo um trabalhador. Só que a gente tem que arrumar um jeito de dar essa condição mínima para essas pessoas. Eu chamo no meu livro de dimensão compromissória. O que você tem? Você tem o 4S, certo? Eu falo assim, que é sustento, saúde, segurança. Esses 3 nós temos aqui o Estado fornecendo também, certo? O sustento a gente tem agora, voltamos ao Bolsa Família, né? Antes era Benefício Brasil. Você vai ter segurança pública, saúde, né? E nós temos o SUS, é o único do mundo que é um sistema universal, né, para todos, mas nós não temos o 4S, que eu chamo status. Status, o que é? É você dizer que você faz parte, como vocês estão aqui fazendo parte de um programa, né, passando informação para pessoas, né, trazendo até um entretenimento, né, para outras pessoas, esse pertencimento à sociedade. E isso é importante que a gente tenha. E esse pessoal que foi para o Uber, que foi para um iFood, que foi para uma plataforma digital eles puderam exercer essa cidadania deles. Então, nós não podemos deixar que esse mínimo se perca. Né? Então, eu acho assim que a regulamentação deve vir, mas a regulamentação não pode matar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por favor. A Uber hoje eu julguei o primeiro caso da Uber no país. E a Uber hoje, um empregado da Uber, um motorista, ele recebe 75%, 80% do valor da corrida. Né? E aí, esses 20%, né, que é o que vai para a Uber, que ela paga imposto e paga tem o gerenciamento dela. Se você pegar esses 75%, porque em direitos trabalhistas hoje é 1,6%, isso quer dizer 60%, então se você paga R$100, você tem que pagar 60 de direitos trabalhistas. Você se torna inviável. Sim. Essa é uma conta matemática, torna-se inviável a Uber, certo? Então, essa situação, nós temos que pensar, e por isso que em nenhum país, eu faço uma busca de direito comparado, nenhum país ainda conseguiu solucionar de forma definitiva o trabalho de aplicativo. Nessa linha das soluções, né? Porque aí, como o ministro já explicou, né, a legislação, a regulamentação, ela já nasce velha, né? Porque a gente não está conseguindo acompanhar as mudanças na sociedade, né? Exato. O Congresso ali leva naturalmente 6, 8 anos para aprovar uma legislação, uma regulamentação, para dar um mínimo de segurança para os trabalhadores. Como que como que o senhor enxerga esse futuro nessa era digital? A pandemia jogou todas as empresas para o digital, e do dia para a noite. Muitas empresas hoje já não têm mais espaço físico. Office, né? E antes era fácil controlar. Uma empresa ela tinha que ter alvará, ela tinha uma fiscalização, tinha vigilância sanitária, tinha condições mínimas lá dentro. Hoje está todo mundo em casa. Como é que a gente vai controlar isso o trabalhador está trabalhando na casa dele? Como é que nós vamos dar esse mínimo de segurança para o trabalhador hoje, sendo que a gente um desafio não tem mais como fiscalizar e não tem nem ideia como começar a regulamentar isso aí.
Então, como que esse desafio de dar uma segurança para o trabalhador nessa era digital, ministro? O que o senhor enxerga? Eu tenho um artigo que eu falo um pouco sobre isso, sobre o teletrabalho, como que nós podemos discutir. No teletrabalho nós conseguimos verificar a jornada de alguém? Eu não consigo. Mas você faz o login e o logout. Tudo bem, mas você pode estar fazendo outras coisas, né? Você fez login e logout dentro do teu computador. Mas instala uma câmera lá. Tá, tudo bem, mas ele vai estar digitando o quê? Né? Ele pode estar numa rede social, certo? O fato de ele estar sentado ali na frente do computador. Então, são várias as coisas que as pessoas falam. Não, isso daqui dá para a gente vigiar dessa forma. Mas também tem um certo direito à intimidade. São coisas um pouco complexas com relação a isso. Eu penso que é possível, né, você ter que dar um trabalho e cada um tem um ritmo diferente. Isso é uma realidade. Eu trabalho lá, eu tenho assistentes, assessores que trabalham diretamente comigo, tem uns que trabalham muito rápido, tem outros que demoram muito mais, certo? E cada um tem um jeito de trabalho. Como que você vai organizar isso? Eu acho que isso não pode ser algo excessivo. E o excessivo vai mostrar onde? Dentro do adoecimento dessa pessoa, certo? Ela vai adoecer, né? E ela vai ter uma estafa, um burnout, que a gente chama, certo? Então, essa pessoa, quando ela chega nesse nível, é porque o volume de trabalho que está sendo dado para ela é muito grande. Mas eu acho que essa negociação empregado-empregador também é muito maior hoje em dia. As pessoas têm mais liberdade de falar com o empregador. E também, é claro que se for de uma forma abusiva, certo? Não vai caber uma hora extra, mas vai caber uma indenização por dano moral, vai caber uma rescisão indireta, porque você está sendo forçado a trabalhar mais do que é necessário. Mais do que é possível, né, que o seu corpo aguenta. Então, eu não vejo o empresário queira retirar toda a vitalidade da pessoa, mesmo porque chega uma hora que ela não consegue mais produzir. Então, é a mesma coisa que você tirar todas as folhas da planta que sim para vender, né, deixa só o caule, e daqui a pouco ele, claro que vai morrer. Então, nós temos que tem que chegar a um meio termo. E isso vai ocorrer muito mais em negociações individuais ou em negociações de sindicatos, certo? Em negociações entre pessoas. E hoje cada um vai se vendendo, né? LinkedIn está aí, né? Para você dizer quem que é, o que você é. Ministro, agora sim me levantou uma ideia aqui que eu diria que é polêmica. Polêmica. Eu tenho que fazer uma polêmica, senão não vai ter graça. Ok. Então, a gente falou aqui que existe, de fato, de repente, as pessoas têm uma liberdade maior, uma possibilidade de repente, negociar. Poxa, eu precisava de um horário mais flexível. Poxa, de repente, eu preciso sair mais cedo, eu preciso tal. Por outro lado, a gente percebe hoje muitas pessoas que acabam sendo demitidas ou que saem de uma empresa ingressando com causas trabalhistas. Como é que o senhor vê essa relação hoje? De repente, uma possibilidade, de repente, o patrão, por um lado, pensando, poxa, mas eu fiz tudo pelo funcionário, tentei facilitar a vida dele, fiz isso, ofereci aquilo. De fato, ser empregador hoje no Brasil não é fácil, o senhor sabe disso. O nível, a carga tributária é muito alta em todos os sentidos, inclusive na contratação. Por outro lado, muitas vezes o funcionário que não está entregando, de repente, o que deveria estar entregando, ou que não está se posicionando corretamente dentro da empresa, não está sendo empreendedor dentro da empresa. Enfim, esses dois lados, o lado patrão, e aí a gente tinha muito aquela guerra da esquerda contra a direita, porque o patrão é malvadão, porque o patrão é bonzinho, o funcionário é oprimido, não, o funcionário não ajuda. Como é que o senhor vê isso? E assim, na sua vivência de tribunal do trabalho, como é que o senhor enxerga isso? Antigamente, a legislação, e aí você estava falando da evolução da legislação, antes da reforma trabalhista, que veio em novembro de 2017, nós tínhamos, ou você mandava embora sem justa causa, você não precisava justificar, pagava 40% da multa do FGTS, férias proporcionais, 13º, liberava o FGTS para ele, aviso prévio, pronto, você não precisava dizer o porquê que você retirou essa pessoa, né, da sua empresa ou dispensou, então, sem justa causa.
E tinha justa causa, né? Que você falava assim, não, a pessoa, ela decide, mandei embora ela porque ela praticou uma desídia, ela não prestou atenção, ela não vinha, ou indisciplina, ela atrasava, né? Saía antes, ou qualquer um mau procedimento, né? Muitas coisas que são, às vezes, um mau procedimento, o jeito da pessoa, certo? Coisas que são fora da moral, da visão da própria empresa. Você poderia dispensar. Atento a isso, o legislador, o que ele fez? Olha, nós podemos também mandar embora por acordo. Porque até então não podia. Não podia. Então, você diminuiu alguns direitos trabalhistas, né? Libera uma parte do FGTS, mas você pode mandar embora, dispensar a pessoa por um acordo. Né? Outra coisa que é uma inovação, você pode fazer um acordo antes de você ingressar na Justiça do Trabalho. Né? É um acordo extrajudicial que é homologado pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho vai verificar, peraí, você realmente quer isso? Né? Não teve nenhum vício de vontade, a tua vontade é essa? Muito bem, vamos homologar isso. Então, porque... Hoje é mais flexível, então. E a relação, principalmente em empresas menores, é uma relação pessoal. A relação pessoal é que nem marido e mulher. Não adianta, nós vamos lá para a vara de família e vamos discutir até que chega no momento que eles vão fazer um acordo. Então, essa situação é muito mais também... É uma relação, por ser pessoal, nós temos muitas ações dentro da Justiça do Trabalho. E essa conversa de que eu fiz tudo, eu tive em Goiás tinha muito fazendeiro, colocava o empregado, não, eu dei os bois, a pessoa morava lá, tinha comida, tinha o gás, ela fazia tudo. Eu não pagava todo o salário que tinha, mas ele queria. Então, que direito de trabalho? Ele queria que anotasse a carteira, certo? E ficavam indignados. Felizmente, hoje a gente já tem uma outra visão e os empregadores estão se profissionalizando. Agora as pessoas enxergam diferente um pouquinho. Ei, ministro, mas espera aí, tem mais uma dúvida aqui, polêmica, calma lá. Ok, mas e essa história de que agora eu não posso mais demitir, ou a pessoa tem que ser demitida por justa causa, ou ela tem que pedir para sair? Porque tem aí um burburinho nas redes sociais que surgiram com essa história. O que é verdade nisso? Como assim? Algumas pessoas dizendo que existe uma legislação que está sendo tramitada, que agora o empregador não pode mais demitir a pessoa sem um motivo de justa causa, ou a pessoa solicitar a demissão. Existe um posicionamento, inclusive o Supremo Tribunal Federal julgaria isso, me parece, aqui, mas sobre a impossibilidade da dispensa sem justa causa. Porque tem a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que ela fala sobre isso, que é o direito ao trabalho. Né? Então, que a tendência não seria essa. Eu não sei, porque eu acho que o mundo evoluiu muito, certo? Eu acho que nós temos que buscar... Claro, não podemos ter dispensas discriminatórias. Né? Então, a pessoa está doente, a pessoa está com dificuldade, ou a pessoa é de uma maneira religião, enfim. Exatamente, e aí você acaba por... O exemplo clássico que nós tivemos na época da AIDS, né? Hoje ninguém mais fala tanto, mas a pessoa tinha AIDS, você ia lá e dispensava ela. Então, essa discriminação de idade. Tem uma universidade em Goiás que tinha nos seus estatutos que, chegando aos 70 anos, ou não poderia ser mais professor, né? E tem professores excelentes, né, aos 70 anos. Aliás, consegue trabalhar, ainda muitos, né? Claro, dá para generalizar, mas muitos estão nesse sentido. Ministro do céu, eu tenho tanta pergunta para te fazer e a gente está acabando o tempo. Outra coisa também... Eu queria fazer uma pergunta para o ministro também, né? Porque hoje, né, voltando ali para as novas tecnologias, ela acaba jogando para a rua, né, do dia para a noite, uma profissão não existe mais e até uma atividade comercial não existe mais, né? Hoje nós estamos vendo cada vez mais. Nós temos um exemplo mais antigo. Antes a gente ia lá nas locadoras de vídeo, né? Locava vídeo na sexta-feira. A parte de 7 Hoje fitas. em dia você na internet clica 2 botões ali e tem todos os filmes à sua disposição, né? Mas isso acaba jogando deixando desempregado tanto o empregador quanto o empregado. Como é que faz essas pessoas para se profissionalizar, para chegar, né,
conviver com essas novas tecnologias. Ministro, qual que é a tua visão do que como a gente precisa caminhar? Até porque aqui, como associação comercial, nós precisamos cuidar dos nossos empresários. Temos empresários desde os menores, do MEI, até os grandes empresários. Como que nós podemos começar aqui a preparar essas pessoas para conviver com essas novas tecnologias que estão vindo cada vez mais disruptivas e cada vez mais rápidas? Isso é algo que me preocupa muito. Inclusive, no meu livro eu falo muito sobre isso, porque mudam-se, acabam as profissões. E eu vou dar um exemplo que é muito mais... A gente acha que está longe, mas não está. O leilão do 5G no nosso país previu que tivesse antenas em todas as rodovias. Por quê? Exatamente para que não tenhamos caminhoneiros mais. Então, hoje a gente já tem tecnologia para ter um veículo autônomo. Eu já vi isso em Portos, Portocel aqui, Porto Celulose aqui no Espírito Santo, já tem um caminhão se utilizando, ele simplesmente não temos mais um motorista. Então, são funções, e é uma função, motoristas, nós temos N. Certo? A própria então, Uber, na verdade, surgiu com a intenção de carros autônomos. E a tendência vai ser essa no futuro. Então, eu vejo que essas profissões estão saindo. O que a gente precisa? Eu coloco isso daí para o setor portuário, onde eles estão acabando com todas as atividades, porque antes existia o pessoal de estiva que ficava dentro do navio. Hoje você simplesmente pega um container. Antes eles pegavam, arrumavam todas as cargas e iam botando no navio, ajeitando. Hoje você pega um portainer, que é aquele guindastre, e ele vem, tira o container, põe no local já estabelecido pelo computador, até para onde que a pessoa vai levar, ele sabe aquilo, está determinado. Você também não precisa ficar vigiando a carga, porque eles passam por um raio-x, então não tem um conferente da carga, certo? Como se ganha tempo com isso? Não, e se ganha, e não tem como você fugir disso. Então, essas atividades, eu falo, mas vocês têm tantas pessoas que ainda estão executando atividade, principalmente trabalhador avulso. Então, no setor portuário, vocês têm que não pensar em só fazer um treinamento para dentro do setor portuário, porque ele não vai conseguir receber todo esse pessoal, mas fazer um treinamento para fora, para a sociedade. Talvez um pensamento mais ou menos como se tinha antigamente, que os grandes CEOs, as grandes empresas, quando dispensavam o CEO, ele tinha uma realocação e fazia um treinamento para essa pessoa, para ela ser realocada no mercado. Por que não pensar isso também com relação a esses pequenos empresários, a esses empregados, né, que estão nessas profissões que estão acabando? Então, o país precisa de políticas públicas nisso, e é urgente que o faça, né? Porque eu tenho uma frase que é interessante, antes se discutia que era, dentro do comunismo, né, você tinha o empresário, ele tinha os empregados, e se os empregados se unissem, né, eles fechavam a empresa, eles tinham, né, o sindicalismo, e a ideia do socialismo e comunismo é esse, né, dos empregados terem essa força de trabalho. E isso está acabando, porque a ideia qual que é agora? Os empresários, quando tem qualquer dificuldade, eles buscam a inteligência artificial e eles não precisam mais dos empregados. Só que quem que vai comprar os produtos deles? Desloca a economia, né? Se você tem produtos, mas você não tem uma pessoa, um empregado que compre, porque ele não tem renda. Mas isso é uma tendência, não é? De qualquer forma, isso. Ou pelo menos agora, e daí são duas perguntas que eu preciso te fazer, porque senão eu vou sair me sentindo culpado daqui. Que a primeira delas é exatamente esse crescimento hoje na terceirização. Quando o senhor comenta ali de as pessoas, a CLT está de certa forma ficando, não exatamente defasada, mas ela está perdendo um pouco aquele formato que a gente já conhece,
E aí, com aquele plano de terceirização de mão de obra, então você hoje tem muitos microempreendedores individuais, e a gente percebe isso porque na associação comercial nós temos a metade dos nossos associados são microempreendedores individuais, e nem todos eles são, de fato, empreendedores, empresários, né? Aqueles que abrem empresas, mas são, de fato, trabalhadores de outras empresas. Então, isso me parece que conseguiu dar um certo alívio às empresas, porque, de fato, a carga tributária é pesada, como a gente já comentou, então parece que deu um alívio, eles conseguem contratar mais pessoas. E, ao mesmo tempo, e aí vem, eu pego até de gancho um pouquinho aquilo que o presidente Bolsonaro falava no passado, sobre aquela questão de que vai chegar um momento em que você vai ter que escolher ter mais direitos e acaba não tendo emprego, ou você escolher ter menos direitos para conseguir um emprego. O senhor enxerga que isso, de fato, está por vir? Não, eu acho assim que os direitos eles vão ser, dependendo da classe, dependendo do empregado. Eu falo assim que o empregado 5.0, que é o trabalhador 5.0, né, fazendo novamente propaganda vai entrar aí. Não sai daqui sem falar disso. Da minha tese, ele além dessa dimensão compromissória que nós estamos falando, ele tem uma dimensão emancipatória. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerir a sua própria carreira. Então, ele primeiro será um trabalhador multidisciplinar, uma pessoa que não vai só saber de direito, ele vai saber de direito, administração, ele vai ter noções de tecnologia, de informática, ele vai ter noções amplas, porque é esse o profissional que as pessoas querem. Ele sai um pouco do especialista para o generalista. Não, ele acaba sendo especialista numa parte, mas ele tem que ter o conhecimento da outra. Entendi. Certo? Então, ele consegue transitar em todas, não que ele vai ser especialista, mas ele vai ter uma especificidade dele em que ele vai ser melhor do que os outros, né? Então, ele vai gerenciar isso. Esse trabalhador não vai ter mais equiparação salarial, porque ele vai ser uma pessoa única. Ele vai representar uma empresa, a gente vê isso muito em startup, certo? Então, ele vai representar a empresa. Esse trabalhador, então, ele tem essa dimensão emancipatória em que ele vai conseguir... a gente fala muitas vezes, mas tem segredos de determinadas empresas e tal, ou que você tem que ficar um tempo, né? Você saiu de uma empresa, você não pode mais trabalhar no ramo durante um determinado tempo. Essas discussões que estão vindo hoje aqui. E, na realidade, qual que é a ideia nossa? Não. O empregado que, por um acaso, levar um segredo desse, ele vai se tornar inempregável no futuro. Certo? Então, ele vai começar a gerenciar a carreira dele, os contratos vão valer mais, certo? As coisas vão ser muito específicas para determinada atividade, né? E nisso nós temos que o quê? Garantir o básico e julgar muito o contrato e não só o que está na CLT, certo? E a ideia nossa é continuar com a justiça do trabalho, mas julgar esses contratos, porque esses contratos terão conflitos. Mas não necessariamente esses conflitos que nós temos. Essa questão de ter direitos, eles vão ter muito mais direitos, né, do que, de repente, o trabalhador de hoje. Porque eles vão galgar a empresa vai necessitar deles, certo? Agora, os outros, realmente, o trabalhador que pode ser substituído por máquina, que está sendo, tecnicamente o nome se chama trabalhador redundante, certo? Isso quer dizer, ele pode ser substituído como não, né? Ele depende do custo da máquina, nisso daí tudo, certo? Do custo da tecnologia. A tecnologia já existe. Sim. Quando ele for ver o custo da tecnologia dele, quanto que o empregado custa para o empregador e quanto tecnologia custa para o empregador vai fazer uma conta aqui que não é tão simples. difícil, porque a longo prazo, né? Ele vai fazer uma conta simples. Então, tem coisas que hoje, nós vamos dizer assim, hoje ainda não são automatizadas, mas você vai falar assim, mas uma profissão, que é uma profissão anestesista, médico anestesista. E todo mundo precisa de um médico anestesista, fazer qualquer cirurgia.
Nos Estados Unidos, hoje, já tem uma inteligência artificial que faz, inclusive, foi confrontada com diversos, porque você não é só você colocar anestesia, mas você tem que verificar os batimentos, você tem que acompanhar e o que você, quais são as atitudes que tem que tomar. Foi já estabelecido que essa inteligência artificial ela tem mais eficácia do que os médicos anestesistas. Por que nós temos médico anestesista ainda? Porque ela é muito cara, essa tecnologia. Mas aí vem uma outra dúvida. E o tempo está estourando aqui. Mas calma, a gente vai chegar lá. A gente aguenta, fica aí, não sai. O grande problema hoje da inteligência artificial que eu enxergo, eu recentemente vi algumas pessoas falando, poxa, mas daqui a pouco nós vamos ter inteligências artificiais julgando causas no próprio tribunal. Ou até o Pedro estava brincando esses dias atrás, falando, poxa, daqui a pouco não vai precisar de advogado, porque o ChatGPT consegue criar uma peça para um julgamento. Mas, por outro lado, por que as pessoas têm resistência, por exemplo, o carro autônomo? Elas têm resistência porque, se por acaso esse carro falhar e atropelar alguém, quem vai ser responsabilizado? Né? Se por acaso o anestesista de inteligência artificial errar um pouquinho e acabar deixando a pessoa paraplégica, quem vai ser responsabilizado? Então, esse ponto também, eu imagino que a própria indústria 5.0 tem esse lado. Né? Os erros, as falhas, a falha mecânica, poxa, mas como não viu? Quem não viu? O que aconteceu? Por que saiu assim? Então, isso também tem um pouco de... Na área voltando aqui, o médico anestesista, é claro que o hospital que contratou o médico, né, também ele tem essa responsabilidade, né, para esse tipo de relação, se der algum problema, porque pode dar um problema na inteligência artificial quanto no outro. Né? Então, mas o humano eu posso chegar para o médico, olha, você fez, você vai ser responsabilizado. Mas a máquina não. Não, mas aí a máquina está ali, foi comprada por alguém para fazer determinada atividade, certo? Entendi. Então você tem uma responsabilidade de quem adquiriu aquela forma de trabalho. O que é importante colocar às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas julgar vai ser uma coisa muito mais fácil, né? Porque você coloca ali uma inteligência artificial, ela vai ver todas as situações e vai, que já existe. Exato, e vai julgar. Acontece que o julgamento hoje, as leis cada vez mais elas são abertas. Então por isso que a gente conhece mais o Supremo hoje do que o jogador de futebol da seleção, porque as leis, quanto elas são muito abertas, o judiciário é chamado para enfrentar. E como serão várias formas, isso só na Justiça do Trabalho, várias formas de relação de trabalho, o judiciário vai acabar tendo que aparecer em todas elas. E nisso ele vai julgar como ser humano, porque ele vai criar muitos direitos. Então, existe uma empatia, existe um momento civilizatório nosso, certo? Existem situações que são diferentes. É como você falar, nos Estados Unidos, pega lá a Declaração de Independência dos Estados Unidos, todos são iguais perante a lei e tal, mas até 1960 nós tínhamos os negros que não podiam andar nem no ônibus ou utilizar o mesmo sanitário. Então, são todos iguais lá atrás, são os iguais, os mesmos iguais. Existe uma mas um não civilização. Igual quanto o outro, exato. Né? Nós temos que ver o momento civilizatório que nós temos. Esse lado da lei fria, né? A letra fria da lei. Né? Ou seja, não, a lei diz isso, mas há talvez aquela interpretação de, calma, aqui se aplica dessa forma, ou talvez uma adaptação ali. Né? É porque a lei ela é feita de uma forma geral para determinados casos. De repente parece um caso completamente diferente, que eu posso falar, peraí, essa lei do jeito que está aqui, ela foi feita para esse tipo de situação, não foi feita para essa. Aplicar dessa forma. Certo, a gente chama um fator humano para julgar. Não vai dar para deixar a máquina julgando os humanos, não, né? Porque precisa passar aqui pelo nosso processador, né? Pela nossa cabeça. Pela empatia, né? Boa palavra. Empatia, isso ainda não vimos aí inteligência artificial com empatia. Ela faz cálculos, mas essa empatia do ser humano, entender um pouquinho, né, essa dignidade da pessoa humana, ter essa visão na hora de julgar, essa visão sobre o que está acontecendo. Né? Então,
por enquanto, eu acho que vai ser uma das profissões que vai demorar mais para acabar, em virtude dessas leis lacunosas que nós temos aí. Pedro, você vai ficar ainda por um tempo muita no advocacia mercado. pela frente. Tá tudo certo. Ministro, eu queria te fazer uma pergunta. A última pergunta, você tem alguma consideração que você queira fazer? Porque eu preciso fazer a última pergunta. Não, tem diversas, né? Mas se deixar aqui, a gente vai até de noite. A Né? conversa tá boa, cara. Eu gostei bastante, né, da colocação do ministro ali, né, do funcionário, né, do empregado, né, eu até vi ali na tese do ministro, né, se não tivermos os empregados, quem que vai comprar o produto, né? Quem vai fazer os produtos? Eu lembrei lá do estudo da administração que o Ford, uma das primeiras coisas que o Ford fez foi dobrar o salário dos trabalhadores dele, porque ele dizia, meus trabalhadores têm que ter dinheiro suficiente para conseguir consumir os meus produtos. A economia circular, né? E hoje em dia a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ser humano. A gente está substituindo máquina, daqui a pouco, né? Vamos julgar quem? Vamos trabalhar para quem, né? Quem vai comprar os produtos? Sabe que eu gostava do Ford? Que ele dizia o seguinte, você pode comprar um carro de qualquer cor desde que seja preto. Desculpa, foi um comentário completamente desnecessário, eu sei. Então eu gostaria. Mas não tem que atrapalhar, eu não sou do direito. Eu queria só deixar essa colocação aqui, né, do ministro, que me deixou pensando se o ministro, de todo esse estudo que ele fez, queria saber se deixou alguma lição aí que conseguisse resumir, né, 4 anos de estudo, uma tese, mas se tivesse uma frase, alguma coisa assim, ministro, para fechar todo esse teu estudo aí, se tivesse uma lição que o senhor extraiu. Eu penso que nós estamos num momento ímpar da humanidade. Nós estamos num momento disruptivo, essa é a palavra da moda, mas nós tínhamos revoluções industriais que só tinham indústria, que eram lentas e que a gente conseguia dar um retorno. Nós temos hoje uma revolução industrial que ela é sistêmica, ela é generalizada, ela serve para todas as áreas da sociedade e ela precisa ter um certo balizamento e estar centrada no ser humano. A sociedade Plano Plurianual japonês já traz a sociedade 5.0, dizendo que toda a revolução industrial, tudo que está sendo criado, tem que ter o ser humano no centro. E é essa que é, vamos dizer, é o resumo disso tudo, né? Nós temos que ter sempre a ideia no ser humano, porque às vezes a gente se perde com pequenas coisas. Não, isso daqui é ótimo para mim hoje, né? A Revolução 4.0, mas vamos saber para onde que ela vai seguir, quais são as políticas públicas. Interessado que a indústria 4.0 ela quase que vai na contramão da sociedade 5.0, mas no fim da história as duas são necessárias uma para a outra. Sim. Né? Ministro, eu tenho que te fazer uma pergunta, senão o pessoal vai brigar comigo, que é o seguinte, por que é tão difícil contratar pessoas hoje e manter esses talentos em uma empresa? Eu acho que a tendência é essa. A gente tem que aceitar, ouvir a nova geração. Eu tenho 2 filhos, um de 18, outro de 20. Eles não imaginam trabalhar numa empresa 10, 20, 30 anos. Eles querem trabalhar 2, 3 anos e fazer outra coisa. A ideia da carreira para o resto da vida, né? Uma ideia já ultrapassada. Era coisa do baby boomer lá, de 1960. Isso não existe. A geração Z, ela não se preocupa com isso. Ela se preocupa em criar, em ter um momento deles. É o que a gente chama de ESG, né? Que é a sustentabilidade. Você tem que ter a governança, você tem que ter o social. Eles se preocupam muito com isso. Eles querem estar onde faz sentido para eles. Exatamente. E não importa com o tempo. Eles falam assim, eu vou fazer e eu vou gerenciar e eu vou dar conta de fazer, porque são coisas assim, aquelas receios que nós tínhamos há 30 anos atrás, eles não têm. Eles acham assim, não, é por aqui e eles vão seguir nesse sentido. E para esse tipo de indivíduo, né, para essa nova geração, é que nós temos que pensar o direito de trabalho. Não adianta nós ficarmos pensando como fosse lá atrás. Ministro, só aqui entre nós dois. Então, nós dois, mas esse povo todo que está escutando aqui. Será que é o caso do empreendedor e do empresário ter que mudar um pouquinho a visão? Um pouco sim, né? E entender um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que ouvir mais, principalmente aquele empresário que já estava há muito tempo. Mas meus pais foram assim, às vezes veio uma família de empresários, né? Como meus pais eram assim, comigo é assim, isso não existe mais.
Na hora de começar a escutar essas pessoas, os mais jovens, né, e saber o que eles pensam, para que aí sim, quando você conhece a pessoa como ela é, fica muito mais fácil de você gerenciar isso, né? Já dizia Sun Tzu, né, na Arte da Guerra, né, que ele falava assim, conhece o teu inimigo e conhece a si mesmo, que serão 100% de vitórias, né? Então é essa que é a ideia, é conhecer, escutar e não impor. Porque na hora que você começa a impor, não, eu sei, eu sou empresário, eu tenho 30 anos aqui de empresa, você está começando agora, a tendência é que a empresa quebre, mas é um pouquinho diferente esse mundo aí, não tá, ministro? Verdade. Poxa, tem muito trabalho para fazer aqui em Campo Largo. Tem muita coisa para falar, né? Muita coisa, viu? Tem. Mas que bom, né? Que bom que a gente tem uma pessoa que poxa, uma tese de doutorado em cima disso. Né? Então, imagina que esse homem estudou e o que ele buscou aí. E assim, vale a pena a gente falar que o livro traz exatamente essa ideia da sociedade 5.0, que é nessa linha que vai mesmo. Eu vi ali um breve resumo disso. Ela vai nessa linha mesmo. Então, a gente só tem a agradecer, ministro. Poxa, a sua presença aqui foi esclarecedora. Para mim foi engrandecedora. E a gente já começa em alto estilo, hein, Pedro? Isso aí. Começando já com o início do TST. O que você acha? Por compartilhar, estudar e compartilhar esse conhecimento com a gente. Agradeço a presença. Muito bom, ministro. Eu quero agradecer, antes de qualquer coisa também, a alguns parceiros que estão ajudando a gente. Então, como eu falei agora há pouco, Go Coffee, segue lá, Go Coffee Campo Largo. O cafezinho estava ótimo, inclusive sobrou um pouquinho, vou tomar daqui a pouco. Pessoal da Casa Aurora, que deixou esses sofás bonitos. Você gostou, ministro? Ó, sofazinho preto, top. Obrigado, Anderson, pela força aí, até chegar o nosso sofá definitivo. Esse aqui ele emprestou pra gente. Legal. Né? Pessoal da Vitória House, tá? @Vitória House também. Elas fizeram esse enfeite aqui, deixaram bonito esse lugar. Né? E agradeço também a Folha de Campo Largo, que está dando essa força pra gente, né, liberando aqui o estúdio. E, ministro, a sua presença, não tenho nem como dizer a nossa gratidão por tê-lo aqui. Mas antes do senhor ir embora, o senhor não pense que acabou, não. Tá? Eu tenho que te fazer 3 perguntas que são importantíssimas, que a gente faz. E sim, meu caro empreendedor, não mudou. Isso aqui permanece. Tá? Aliás, uma pena que a gente não tenha a Cleo aqui com a gente. Daqui a pouco a gente espera ela poder estar com a gente de volta. E ela fazia sempre aquele bate-bola no final. A gente não vai ter, né? Porque, afinal, sem a Cleo não tem graça. Mas as 3 perguntinhas de sempre, essas nós temos que fazer. E, ministro, eu quero te fazer uma pergunta, que é o seguinte: o senhor, acostumado já com as causas trabalhistas e tal, o senhor sabe que toda empresa tem a sua declaração de missão, visão e valores. Né? Missão: o que eu faço, como eu faço, para quem eu faço. Né? A causa porque ela existe, o motivo porque ela existe. A visão: né? Como é que eu vou estar daqui a tanto tempo, qual é a minha visão de futuro. E os meus valores: o que eu faço e o que eu jamais faria. Eu queria saber da pessoa do ministro Breno Medeiros. Qual é a sua visão, qual é a sua missão, quais são os seus valores? A minha missão hoje, como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, eu fui 18 anos juiz de primeiro grau, fui 8 anos desembargador, então venho de uma carreira, né, desde o início. A minha missão hoje é conseguir pacificar, uniformizar a jurisprudência, as decisões como eu falei, nós temos hoje 3.600 juízes de primeiro grau. Então, o Tribunal Superior do Trabalho ele uniformiza para que esses possam utilizar o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que eles possam aplicar nas instâncias inferiores. Então, a minha função é essa, e diminuir desigualdades regionais. Né? A justiça seja justa. Né? Nós somos brasileiros lá que tá lá em Roraima, hoje com os problemas lá, os Yanomamis, nós somos os brasileiros que estão no Mato Grosso desbravando e sendo o ápice aí, vamos dizer, o paradigma em termos de agricultura e de pecuária e agroindústria. Então, nós somos brasileiros no país inteiro, né? Então, nós não podemos ter essas diferenças. Eu acho que o Tribunal Superior do Trabalho busca isso, e essa é uma ideia minha. Daqui a 10 anos, né, a visão, eu entrei no Tribunal Superior do Trabalho com a ideia de acabar com os meus processos. Né? Eu há 2 anos atrás, eu cheguei a zerar os meus processos. Hoje eu tenho um menor prazo no Tribunal Superior do Trabalho. Mas quem sabe,
né? Daqui a 10 anos, depois vieram outros processos, e uma situação é deixar com muita produtividade e ser lembrado por isso, certo? Por ser lembrado por um ministro que sempre buscou a produtividade. A gente vê aí que as coisas precisam ser julgadas, as coisas precisam ser resolvidas. Eu sei que é angustiante, muitas vezes, para o empresário ou para o empregado, ficar com uma causa na justiça durante anos. Eu acho que essa é a pior situação que existe. Né? Então, a gente tem que agilizar. E aí está um dos meus valores, né, que eu entendo que eu não estou lá para ser ministro. Eu não fui ser ministro pelo cargo de ministro. Eu fui ser ministro para tentar agilizar, para tentar uniformizar, e é porque eu adoro o que eu faço. Né? Então, eu fui fazer um doutorado para entender um pouquinho mais sobre esse futuro do direito do trabalho, que eu espero ainda ficar mais uns 20 anos no Tribunal Superior do Trabalho, se tiver saúde para isso, mais uns 20 anos no Tribunal Superior do Trabalho, e fazer história, né, como uma pessoa que busca sempre a igualdade e a solução desse embate, que não deveria de ser embate, entre a iniciativa privada e a valorização do trabalho. Né? Então, são essas as minhas ideias. E, é claro, tudo com ética, né, que deve nortear a nossa vida. Eita, que conversa boa, hein, Pedro? Fantástico, se você for ministro, você vai ser meu amigo ainda? Se eu chegar lá, eu vou. Você vai? Eu prometo. Tá bom. Gente, que conversa legal. Putz, foi muito bom, foi esclarecedor a gente conversar aqui com o ministro. E eu quero mais uma vez agradecer, ministro. Obrigado por ter dado esse tempinho da sua agenda para a gente. Eu sei que a sua vida é corrida, o senhor tem uma palestra para hoje, e eu agradeço muito aí pela sua disponibilidade de estar com a gente, viu? Obrigado. E vale a gente dizer, hein? Sociedade 5.0, ele tem mais uma... Sim, o novo balizamento das relações de trabalho, né? Junto às empresas. Essa que é a ideia. É aí que está, a gente tentar transformar um pouquinho a mente do empresário e tal, para enxergar esse mundo novo que está vindo por aí. Né? Que está vindo por aí não, que já chegou faz tempo, né? Sim. Já chegou faz tempo. Pedro Parolin Teixeira, muito obrigado pela sua presença comigo também aqui. Obrigado pelo convite, Alexandre. Meu parceiro de hoje. Obrigado pela presença, ministro. Quem dera não pudesse ficar mais umas 3 horas conversando aqui, né? Obrigado, Pedro. Obrigado a você por ter estado com a gente aí, por ficar ouvindo com a gente essa baita conversa. Vamos combinar que a gente precisa ouvir. Então, já que você gostou, faz o seguinte. Clica aí no curtir, compartilha isso aqui para outras pessoas, tá? Mas, viu, sério, curte e, assim, se inscreve na página da Cicla, ajuda a gente aí, vamos aumentar essa quantidade. Tem muita gente, imagina um assunto desse, quanta gente precisa ouvir isso. Então, muito legal que você ficou com a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.